Bom, então boa tarde novamente para vocês. Sejam bem-vindos. Essa nossa sétima aula, hoje é dia 1º, né, de julho e nós estamos aí exatamente tá dando aqui às 15 horas, 14 horas e 59 minutos. Então nós vamos dar prosseguimento, né, ao nosso curso. E hoje, pessoal, nós vamos falar de modelo de negócios. Nós já temos aí, né, o tema da aula, já no primeiro slide aí. E espero que esteja tudo bem com vocês, né? Nós estamos em vias, né, de iniciar o nosso plano de negócios. E o que eu queria conversar com vocês hoje é justamente nesse sentido, né? Porque eu estou vendo lá, né, no nosso blog, né, eu já fiz alguns lançamentos lá daquelas ideias de negócio que vocês estão desenvolvendo. Eu estou recebendo mais algumas e vou atualizar, né, o lançamento lá na página, né, das ideias que vocês estão aí desenvolvendo. E a partir de hoje, eu já vou pedir para vocês para a gente poder já dar início, né, a, ao desenvolvimento do modelo de negócio. Por quê? Porque essa ferramenta que eu vou apresentar hoje para vocês, que é o Business Canvas, que é uma ferramenta muito interessante. E o objetivo dela é justamente fazer essa modelagem do negócio. A parte inicial nós já fizemos, né? Vocês já estão trabalhando em cima do pré-projeto, né? Já fizeram lá, já descreveram, né, a síntese de como que vocês estão imaginando que a empresa vai funcionar, né? E a partir de agora a gente precisa trazer essas ideias para dentro de um planejamento, né? Então, o Business Canvas, ele é uma ferramenta de planejamento estratégico, né? E é muito utilizado, né, no meio empresarial, pode também aplicar em outras situações também, né, assim, onde requer a necessidade de você, como eu disse, né, colocar as ideias de forma organizada, né? Então, o que nós vamos fazer hoje aqui? Eu vou estar passando para vocês uma metodologia de como que vocês vão começar a organizar as ideias da empresa, né? Lembra que eu falei com vocês no início, né, que normalmente uma ideia é o ponto de partida, mas a gente precisa depois fazer aí o que a gente chama de planejamento estratégico. Então, a primeira ferramenta é essa daí, ó, é chamada de Business Canvas, modelo de negócio. E aí, eu vou mostrar aqui, né, uma estrutura que a gente vai utilizar, que é a estrutura do Sebrae, né? Tem uma plataforma online que vocês vão, né, utilizar, né? Obviamente, né, eu acredito que vocês já fizeram o cadastro, né? Então agora fica fácil. Eu vou estar passando o link dela para vocês, né? Vocês vão acessar essa plataforma e vocês vão ter a oportunidade lá de visualizar, né, a estrutura do Canvas, né? E aí fazer lá o lançamento de acordo com o que está sendo solicitado, né? Mas de antemão eu vou explicar hoje para vocês basicamente o que existe dentro dessa plataforma, né? Como que ela deve ser preenchida e os cuidados que você precisa ter, porque como a gente está entrando na etapa de modelagem, né, quer dizer, nós vamos agora começar a organizar, então qualquer lançamento que você fizer é importante. Mas na realidade os blocos, né? Porque o Canvas na realidade é uma estrutura de blocos, né? São 9 blocos. Então esses lançamentos precisam ser muito bem feitos e de forma assim muito organizada para que os blocos eles sejam sincronizados, né? Então tem que ser assim uma organização que faz sentido, né? Mas aí vocês vão entender daqui a pouco, porque eu vou estar apresentando aqui. E aí qualquer dúvida que tiver, vocês podem me perguntar, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui, quer ver? Vamos lá então, vamos avançar. Bom, então nós chegamos agora na fase de tirar a ideia do papel, né? A ideia já está colocada,
né? Ainda dá tempo de alterar a ideia, mas se permanecer da forma que está, tem problema não. A gente pode continuar e fazer os acertos ao longo da organização, né? Ao longo do planejamento. Então, nós vamos, assim, como eu disse, né? Pegar aquela síntese que vocês fizeram, vocês vão continuar conversando entre vocês, tá certo? E aí, né, agora é a equipe trabalhando, né, de forma, né, a trazer essa ideia para dentro do nosso planejamento, tá? Bom, então é isso que nós vamos começar a fazer. E aí, pode ser que surja dúvidas em relação a questão do seu projeto, né? Então, a primeira dúvida que pode acontecer, eu não sei se isso está acontecendo com vocês, mas eu estou fazendo a pergunta aí, olha, você está se perguntando se a sua ideia de negócio é viável? Gente, essa pergunta está passando na cabeça de vocês? Sim ou não? Deixa eu só sentir aí se tem alguém com essa dúvida. Não foi negócio, mas eu já pensei se alguma ideia minha é viável ou não de acontecer. Pois é. Mas para esse caso que você está desenvolvendo, Matheus, você já pensou se vai dar certo? Se realmente é isso mesmo? Ou você já está com um certo grau de certeza? Totalmente em dúvida. Em dúvida, né? Pois Aham. é. Então eu vou te falar o seguinte, Matheus. Essa dúvida ela é normal, tá? Porque na realidade a gente não fez nada ainda de forma prática, né? Então, quem estiver com dúvida em relação à viabilidade, o que é viabilidade? É se o negócio é possível de ser concretizado, né? Na verdade, é isso. Então, essa dúvida ela é normal e o planejamento estratégico, essa ferramenta que eu vou estar mostrando para vocês hoje, é para ajudar a resolver essa questão da viabilidade. Então, ela vai dar para a gente assim, nós vamos conseguir enxergar melhor o nosso projeto, tá? O seu projeto, no caso. Tá bom, Matheus? Tá É, bom. essa é a primeira questão. Então, a ferramenta Business Canvas vai ajudar a gente a enxergar melhor e sentir, né, se realmente a gente está no caminho certo. Outra questão é com relação aos cuidados que a gente vai ter que ter, né, durante o preenchimento da- do, do planejamento. Então, muitas vezes, aquilo que eu falei anteriormente, são lançamentos assim bem direcionados, né? Tem que tomar cuidado, porque, como eu disse, né, são 9 blocos e eles vão ter que ficar bem assim ajustados um com o outro, né? Depois você vai ver lá no preenchimento o que cada bloco, né, compreende, né? O que vai ser solicitado para preencher cada bloco e tem que ser bem organizado, por isso que está falando aí, olha, para tomar cuidado na hora de preencher. Tem que conversar com a equipe, né, e chegar numa conclusão e depois preencher. Bom, o outro ponto importante é com relação o que a gente vai ter que pensar na hora de planejar, porque pode ser que você está com uma ideia formada a partir daquela síntese, mas na hora H, né, na hora de preencher, pode ser que surja dúvida, né? Então aí você tem que não pode assim ficar preenchendo para depois ir lá e desmanchar o que você preencheu e ficar voltando atrás. Quer dizer, o planejamento ele tem que ser definido e tem que ser uma coisa já pronta para ser seguida, né? É como se fosse uma viagem, né? Depois que você inicia a viagem, ficar parando no meio da viagem para fazer alguma coisa diferente do que foi planejado é ruim, porque atrasa, né? Então tem a questão aí do tempo e tem também da questão do retrabalho, né? Então, se o planejamento do Canvas, se ele for tiver bem coerente, bem organizado, as outras fases que a gente vai desenvolver depois vão ficar mais tranquilas. Então, por isso que tem que pensar na hora de preencher, tá? O planejamento. Bom, então vamos lá. Primeiro, eu vou esclarecer para vocês a diferença entre modelo de negócios e plano de negócio. Então, eu queria deixar bem claro aqui, para não ter dúvida,
que nós não estamos desenvolvendo o plano de negócio, né? O plano de negócio, ele é o documento final. É aquele documento, né, que, digamos assim, que ele representa, né, o planejamento geral da empresa. O plano de negócio, ele é o fechamento, né? Agora, o modelo de negócio é simplesmente um planejamento estratégico. Então, é aquela coisa, né? Você não elabora um plano de negócio sem fazer o modelo de negócio. Eu poderia até dizer melhor que, para a gente poder desenvolver o plano de negócio, a gente precisa fazer o modelamento do negócio. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que hoje a gente vai trabalhar, né, com o Canvas, e o Canvas é uma ferramenta de ajudar a desenvolver esse modelo de negócio. E uma vez o modelo de negócio sendo desenvolvido, ele já é, digamos assim, praticamente o esboço do seu plano de negócio, né? Aquelas ideias iniciais já estão lá na síntese. Vamos trazer as ideias iniciais e mais algumas questões que a gente vai discutir aqui para dentro do modelo de negócio. E uma vez o modelo de negócio pronto, aí sim você vai ter uma clareza maior para poder elaborar seu plano de negócio. Tá? Então é assim que a gente faz. Você não vai direto para o plano de negócio. Você trabalha a modelagem primeiro da sua empresa. Tá bom? Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando aqui. Então, nós vamos desenhar o modelo de negócios, porque esse modelo de negócio, ele precede a elaboração do plano de negócio. Então, o modelo de negócio, ele vem antes, né? Para depois, então, a gente desenvolver e elaborar o plano de negócio, tá? Bom, então vamos lá. Como que a gente vai fazer, então, essa estruturação do Canvas, né? Então, aquilo que eu falei com vocês anteriormente, nós vamos trabalhar em cima da ideia que vocês já desenvolveram, né? A ideia está formada, agora vamos começar a modelar. E para a gente modelar, como eu disse, a gente vai precisar trabalhar com os 9 blocos, né, que eu falei, né? Então, aí está tratando para nós, né, da definição, o que é o Canvas, né, o Business Model Canvas, mais conhecido como Canvas, é uma ferramenta de planejamento estratégico que permite desenvolver e esboçar modelos de negócio novos e existentes. Então, por exemplo, para aquelas pessoas que às vezes já tem uma empresa formada, inclusive já em funcionamento, se ele quiser, por exemplo, utilizar essa ferramenta para reorganizar, para fazer um novo modelamento dessa empresa, ele pode fazer, é possível. E para aquelas pessoas que estão empreendendo, né, que estão ainda na fase das ideias, então essa ferramenta ela vai ajudar, como eu disse, a clarificar, né, tornar mais claro, né, toda a ideia de que está ali pré-definida. Então, como eu disse, né, tem lá os 9 blocos e a gente vai aprender cada um deles. E eu preparei aqui alguns exemplos para cada um desses 9 blocos. E aí vocês prestem atenção, né, para ter aí as suas dúvidas, né, todas elas sanadas, para na hora que você for fazer o seu, né, o seu Canvas, aí vai ficar mais tranquilo para você, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro bloco, gente, cada bloco tem assim como se fosse um título, né? Então, o primeiro bloco aí é denominado de proposta de valor. O que é a proposta de valor? É aquilo que a sua empresa vai oferecer para o mercado. É aquilo realmente que tem valor, ou que terá valor para os seus clientes. Então, agora, para você escrever, né, e colocar dentro desse primeiro bloco, né, eu até coloquei uns exemplos aí, olha. Eu estava pensando numa sorveteria, né, só para ilustrar, né, o preenchimento desse primeiro bloco. Então, imaginei o seguinte, que eu vou entregar para o meu cliente um lugar bem aconchegante, eu vou, digamos assim, organizar um buffet que faça, né, a venda do sorvete por quilo, né, e eu quero entregar para o meu cliente sorvete gostoso, assim, que realmente
né, o sabor aí em alta, algo assim diferenciado do sabor e que seja bastante refrescante. Então, no meu caso, no meu negócio, no meu exemplo que eu estou dando aí, essa vai ser a minha proposta de valor, né? Então, eu vou atrair o meu cliente pelo local aconchegante e eu vou ter um diferencial de poder vender no quilo. De repente, né, se eu vender no quilo, eu vou ter talvez um preço mais atrativo, diferentemente daquela pessoa que chega, né, e fica ali naquele local, né, ali tomando seu sorvete, mas se ele consumir pelo menos 1 quilo de sorvete, ele vai ter um diferencial aí em termos de preço. Obviamente o produto é o mesmo, né, a qualidade é a mesma, mas esse vai ser a minha proposta de valor. Vocês estão entendendo, gente? Então, o que vocês vão fazer lá com o projeto de vocês? A primeira coisa que vocês vão discutir é justamente a proposta de valor. Você vai conversar com o seu colega e vai começar a formatar esse primeiro bloco aí, tá bom? O segundo bloco é o segmento de clientes. É claro, né, que a empresa, ela normalmente, quando ela é criada, ela imagina, né, que tipo de cliente que ela vai atender. Estou falando aqui do nicho de mercado. O que é o nicho de mercado? É aquele universo ali, né, que você pretende atender com a sua empresa. Então, no caso aí, seriam os segmentos de clientes, né? E aí, por que você precisa definir os segmentos? Justamente para você vai focar na característica desse cliente. Então, digamos que você está desenvolvendo aí um projeto de uma loja, né, de artigos esportivos, por exemplo. Nesse caso, você vai ter que definir que tipo de artigo esportivo você vai vender, né? Ah, vou vender só camisa. É só camisa esportiva. Então, você vai ter um público. Se você fala assim, olha, eu vou vender só camisa esportiva e só, só vou atender os times de futebol, né, só a área de futebol, então você vai concentrar a sua empresa para esse tipo de cliente. Então você não vai mexer com calçado, né, tênis, chuteira, etc., né? Você não vai vender outros tipos de materiais esportivos, mas é só a camisa. Agora, se você pode ampliar também o nicho de mercado. Você também pode categorizar, né, os seus clientes por segmentos. De repente, você pode atender, digamos, público infantil, assim, adulto, por exemplo, ou somente, né, adulto, ou masculino, feminino, ou somente só masculino, ou só infantil, né, ou jovem, público jovem. Então, você pode ir categorizando, né, assim, você cria uma categoria de atendimento e aí você vai gerar dentro dessa categoria uma clientela, né? E aí essa daí vai ser seu público-alvo para você poder atender. No meu caso aí, né, no caso lá da sorveteria, eu coloquei assim, olha, pessoas que gostam de música pop. Então, não vai ter forró, não vai ter, por exemplo, música clássica. Quer dizer, eu já estou limitando, né, o meu universo ali, estou segmentando, né, os meus clientes para mim poder focar melhor na qualidade do meu produto. Porque eu já sei quem vai frequentar a minha sorveteria a partir daí. Eu já tenho uma ideia, né, que tipo de cliente, né? Inclusive, isso vai impactar também na decoração do local, a disposição do mobiliário, né? Isso tudo tem a ver, né? Então, eu estou colocando também assim, olha, pessoas que gostam de sorvete. Nem todo mundo gosta, né? Mas aí, quase todo mundo gosta, talvez, né? Vai depender. Então, eu vou estar trabalhando essa ideia. Provavelmente, o meu marketing, que eu vou desenvolver lá na frente, também vai estar sendo direcionado por essa segmentação de cliente que eu estou fazendo nesse momento. E depois, eu estou preocupado mais em atender o público jovem. Então, eu queria que vocês entendessem, gente, não sei se vocês estão me ouvindo aí, olha, que a proposta de valor precisa fechar com o segmento de clientes. É aquilo que eu falei com vocês no início. Um bloco precisa casar com outro bloco. Porque você não pode montar um bloco de um jeito
e na hora de montar o segundo bloco, ele vai ficar diferente, e aí não vai fechar a ideia. Então, você já vai construindo o seu negócio, fazendo como se fosse uma amarração entre um bloco e outro, tá bom? O terceiro bloco são os canais. O que são canais? Como o cliente compra e recebe o produto ou serviço. Se a sua empresa vai atender somente só na condição presencial, você vai ter que definir como que vai ser esse canal de venda, né? Vai chegar no balcão, vai ser simplesmente balcão, ou vai ter uma venda externa, por exemplo, ou vai ter um delivery, ou vai ter um pedido, de repente, pela internet. Então, no meu caso, eu vou estabelecer um canal de comunicação com o meu cliente através de anúncio, através do Facebook. Eu poderia colocar uma outra rede social aí, um Instagram, por exemplo, ou criar um site, ou talvez, né, uma panfletagem no bairro, onde a minha sorveteria vai estar localizada. Mas eu defini esses dois aí, né, que seria, a princípio, né, uma alternativa aí para criar um canal de compra e venda. E aí, obviamente, né, ainda não está definida a parte financeira, mas lá na frente vai ter um outro bloco que vai solicitar de nós que a gente defina também a forma de recebimento e pagamento. Mas aí, nesse primeiro momento, é só mesmo o canal de acesso da empresa com o cliente. Tá certo? Bom, o, o quarto bloco são 9, né? Como eu disse, né? O Canvas ele possui 9 blocos e o quarto bloco é a parte de relacionamento com o cliente, né? Então, o que é isso? Como a empresa vai se relacionar com cada segmento de cliente. Se tiver vários segmentos, aí você vai ter que desenvolver uma estratégia de, digamos assim, de comunicação com todos eles, né? Se você estiver atendendo a faixa etária, por exemplo, diferenciada, né? Várias faixas etárias, então você vai ter um nicho maior, né? Um universo maior de clientes, obviamente. Mas no meu caso, como eu estou atendendo o público jovem, então eu já vou pensar, por exemplo, que o meu relacionamento ele vai assim, ser mais direcionado, né? Então, eu estou colocando lá, por exemplo, o Wi-Fi livre dentro do meu local físico, né, ali na minha sorveteria, e eu vou colocar uma máquina de fliperama e uma música, né? Como eu coloquei lá atrás a questão da música pop, então eu vou colocar ali uma música ambiente, né? Estou dizendo aí que é uma música boa, né? Que agrada, né? Eu vou escolher ali o repertório, tudo direitinho, né? Para que atenda aí essas pessoas que vão certamente frequentar o meu local. Tá certo? Então, essa parte de relacionamento, você pode colocar outras coisas aí, relacionada, por exemplo, né, à questão do atendimento, né? Isso aí também fica livre. Então, vocês vão começar a imaginar questões relacionadas ao relacionamento e como que esse relacionamento pode ser estreitado. Principalmente, né, na questão da recepção do cliente no local, por exemplo, como é que assim, as pessoas que vão trabalhar no atendimento, como que vai ser essa recepção. Então, vocês vão ter que ser criativos, né, dentro dessa parte também. E, como eu disse, né, fazendo com que cada bloco comunique com o outro. Bom, no quinto bloco, a gente chama de atividade-chave, né, é o título, né, do quinto bloco. O que é atividade-chave? São atividades essenciais para que seja possível entregar a proposta de valor. Então, aquela proposta de valor que você definiu lá no início, né? Não sei se você lembra dela, está aqui, ó. Lugar aconchegante, buffet por quilo de sorvete, sorvete gostoso e refrescante, e outras coisas mais que são agregadas a isso, né? Mas principalmente essas três. Então, na hora que eu vou lá para frente para definir a atividade-chave, essas atividades-chave têm que fechar com a proposta de valor, tá certo? Então, tem que fazer uma amarração com a proposta de valor. No meu caso aí, eu vou definir como atividade-chave o controle de fornecedores e clientes. Possivelmente, eu vou desenvolver um sistema de cadastro, talvez eu vou entregar aí
um cartão de fidelidade, eu vou desenvolver, por exemplo, uma promoção, né, para mim poder fazer com que as pessoas se sintam atraídas a permanecer frequentando a minha empresa, né? E esse controle, por exemplo, eu vou usar a rede social, não é um controle, né, de assim de uma coisa rígida, né? Mas é um controle até para mim mesmo, para mim saber, para mim começar a conhecer quem está frequentando. Porque se eu tenho, por exemplo, uma rede social do meu negócio, eu vou poder depois estabelecer um relacionamento mais íntimo, né, com essas pessoas e tratar com elas de alguma forma, né? Seja talvez mandando uma mensagem ou parabenizando por alguma data festiva, um aniversário, por exemplo, ou de repente convidando, né, para um evento que eu vou promover lá na minha sorveteria, tá certo? E outra questão que eu coloquei aí, que eu acho muito importante, pelo fato de ser uma empresa que atua no ramo de alimentação, que é o controle da limpeza. Então, eu vou me preocupar, por exemplo, com o uniforme, né, dos meus funcionários, assim, o local físico ali, né, a questão, por exemplo, de todas a parte estrutural do negócio, né? Então, a limpeza, né, principalmente a parte que envolve a questão sanitária também, da higiene, essas coisas todas, banheiro, piso, parede, né, os talheres, né, os, os frascos para sorvete, né, os freezers, tudo ali é muito bem cuidado dentro dessa questão do controle, né, da higiene e da limpeza. Inclusive, isso pode até promover, né, aliás, um diferencial ali para o negócio. Tá certo, gente? Bom, o sexto bloco do Canvas é denominado recursos principais. Quais são eles? São os recursos necessários para que as atividades possam acontecer. Então, se você definiu aqui as atividades-chave, olha bem que interessante. Então, logo na frente, né, em seguida, né, os recursos principais eles vão entrar para, digamos assim, fechar com as atividades-chave. Aquilo que eu falei da amarração. Então, um bloco comunica com outro bloco e vice-versa. Eles têm uma ligação. Então, no caso aí, eu vou colocar o freezer, os funcionários, conhecimentos e habilidade. Eu estou focando aí também na parte de treinamento. Como eu vou, por exemplo, dar ênfase à questão do controle de rede social, controle de limpeza, fornecedores e clientes, eu vou precisar treinar pessoas com conhecimentos específicos na área de sorveteria, para que aquele atendimento seja, de fato, né, de qualidade e bem direcionado para o objetivo fim do negócio ali. Tá certo? É claro que na sua ideia aí você vai poder listar outros recursos, né? Eu estou dando só exemplos, não coloquei muitas coisas, só para você ter uma ideia, né, para ajudar você a definir aí, tá? No sétimo bloco são as parcerias principais. Quem são os parceiros? Bom, no caso meu, né, eu coloquei os fornecedores, né, a rede social, porque na medida que as pessoas estão ali participando da rede social, ele sendo cliente, mas também ele entra como um parceiro, que ele vai ajudar a divulgar meu negócio também. Então, ele frequentou o ambiente uma vez, gostou, então ele participa da rede, de repente vai abrir um comentário, vai participar, inclusive divulgando o meu negócio. Então, acaba que o cliente, no meu caso, por exemplo, eu pensei assim, que o meu cliente, ele pode, né, me ajudar a desenvolver meu negócio. Ele acaba se tornando meu parceiro também ali, cliente parceiro, vamos dizer assim. Outra coisa é a questão do imóvel. Eu não vou utilizar o imóvel próprio. Nesse caso, eu vou fazer uma locação. Então, eu vou me tornar inquilino, né, de alguém que é o dono do ponto, né, do ponto comercial. E essa pessoa, ela vai ser, obviamente, o meu parceiro, né? Porque eu vou estar digamos assim, alugando o ponto e pagando para ele, né, um determinado valor referente ali à locação do imóvel. Outra coisa que eu vou colocar como parceiro são as lojas da região. Que são essas lojas?
Pode ser as lojas em torno que estão ali. Se minha sorveteria estiver, por exemplo, localizada numa praça, e nessa praça tem várias lojas, então essas pessoas que estão do lado, né, como vai criar um movimento ali de circulação de pessoas, automaticamente elas vão se tornar minha parceira também. Que pode ser que ela venda um outro produto lá, e pelo fato desse outro produto que ela está vendendo, vai fazer com que pessoas circulem por ali e acabam frequentando a minha sorveteria, né? Então, a gente não vê normalmente a concorrência, muitas vezes, como algo ruim, né? A gente vai perceber, por exemplo, que no ramo do empreendedorismo, né, a concorrência ela é positiva. Não sei se vocês já observaram, quando você vai ao shopping, que você vê várias lojas, inclusive lojas, né, que fazem parte do mesmo segmento de negócio, elas estão muito próximas uma das outras. E nem por isso uma loja prejudica a outra em termos de venda. Esse conceito de concorrência desleal, muitas vezes ela funciona por outro motivo, né? Mas não por esse, né, relacionado à vizinhança, ou porque a empresa está situada dentro do mesmo contexto de negócio, né, do mesmo ramo. No caso aí, eu tenho, né, os meus colegas, né, lojistas, né, outros empresários que estão ali, como parceiros, né, que vão me ajudar também a desenvolver meu negócio, de certa forma. E, por último, eu não poderia deixar de fora os funcionários que vão trabalhar para mim, que são os colaboradores, são aquelas pessoas ali que vão, de certa forma, levar, né, o nome da empresa junto comigo, né, que vai divulgar. Como eu disse, eu vou ter que treinar essas pessoas. Eu coloquei aqui atrás, né, não sei se vocês lembram, né, conhecimentos e habilidades. Então, sempre a gente vai estar conversando sobre os propósitos, né, do negócio e que essas pessoas estejam realmente preparadas para desenvolver, né, junto comigo, os objetivos da empresa, quer dizer, colocar tudo em prática, tá certo? Então, essas são as principais parcerias. Poderia listar outras, né, mas a título de exemplo, eu coloquei essas, né? No oitavo bloco, pessoal, são as fontes de receita, né? Então, aqui, o que são fontes de receita? São as formas de obter receita por meio de proposta de valor. Então, como eu elaborei o conjunto de propostas de valor lá no início do meu Canvas, né, lá no primeiro bloco, agora chegou o momento de eu definir, dentro desse planejamento estratégico, dentro do bloco 8, como que eu vou gerar receita a partir dessa proposta de valor. Então, no meu caso, vai ser através da venda de alimentos e bebidas industrializados, refrigerantes, suco, salgadinho e tal. O que eu pensei em fazer? Eu não vou vender só o sorvete. O sorvete é como se fosse o produto carro-chefe. Mas eu preciso agregar valor ao meu produto, então eu vou colocar outros produtos adjacentes associados com esse mesmo produto principal, que é o sorvete. Então eu vou estar colocando esses produtos que estão aí e as formas, né, que isso vai acontecer, eu coloquei como através de pagamento de cartões. Hoje eu poderia colocar aí, né, nós temos aí outras formas de pagamento, né, à vista, por exemplo, ou vendas, né, de sorvete no inverno ou no verão, né? Então, no caso aí, para ressaltar que independente da estação, né, porque normalmente a sorveteria ela tem um produto sazonal, né? Quer dizer, em períodos mais frios eu vendo menos. Mas acontece que eu vou ter outros produtos para compensar isso aí. De repente, algum produto quente, né? Assim, para poder compor ali um milkshake, ou às vezes um café, por exemplo, né? Então, assim, para manter ali a estabilidade, para diminuir essa sazonalidade, né? Ou seja, o efeito climático, né, não influenciar tanto no processo de venda e não impactar nas fontes de receita. Tá bom? Então, tem uma certa preocupação com isso. É claro que vai depender de cada ramo de negócio, nessa questão da sazonalidade. Mas aí vocês vão analisar o caso de vocês e verificar se isso está acontecendo. E aí você tem como criar uma alternativa para equilibrar melhor as receitas. Tá certo? Bom, o item 9, que é o último, né? Que é o último bloco, o bloco 9,
estrutura de custos, agora sim a gente vai definir aqui, de uma forma mais organizada, os principais itens que vão impactar nos custos do negócio. Veja bem, a gente ainda não está fazendo um planejamento financeiro, né? O Canvas, pessoal, ele não é, digamos assim, o documento final. O que nós estamos fazendo aqui é fazendo o que a gente chama de modelagem. Quer dizer, nós estamos trazendo a ideia e tentando organizar essa ideia dentro da estrutura do planejamento estratégico. Então, no caso da estrutura de custos, você vai prever lá, né, luz, energia, no caso, né, telefone, internet, salários, água, videogame. Vou ter que pagar aí, né, uma taxa aí, porque eu vou alugar a máquina de fliperama, vou ter uma máquina de videogame, por exemplo. O layout, né, eu vou ter que organizar ali direitinho os espaços, cadeira, mesa, né, os ambientes ali. Isso vai ter que ser pensado futuramente, mas eu já tenho que prever aqui, como eu estou fazendo um planejamento estratégico, prever como que isso vai acontecer. E também os fornecedores, porque a parte de fornecimento ela é muito importante por questão principalmente de matéria-prima, né? Se tiver, por exemplo, que comprar alguma coisa pronta, ou que eu vou produzir alguma coisa dentro da sorveteria, talvez eu vou ter que comprar um produto aí que depende de matérias-primas. Exemplo, né? Um recheio, às vezes um produto que não pode faltar, né? Uma cobertura, por exemplo, para um sorvete, às vezes uma casquinha que eu vou comprar de um fornecedor. Então, essas coisas todas têm que ser definidas, né? É claro, né, que tudo isso faz parte da organização, por isso que está dentro da parte de estrutura de custos. Porque uma vez faltando material, ou se tiver de forma desorganizada, vai impactar no restante que já foi definido. Então, o que é que acontece? O Canvas ele vai ajudar você, né, de certa forma, a estruturar toda essa parte, digamos assim, de organização da empresa, para você ter uma visão mais clara. E como eu disse, né, no início da aula de hoje, para você começar a enxergar se o seu negócio realmente é viável e se a sua ideia realmente ela ela tem possibilidade de dar certo, né, de obter sucesso aí, tá bom? Então esses são os nove blocos do Canvas. E aí todos eles vão ser organizados dentro dessa estrutura. Vai ver, é como se fosse um mapa, né, visual, tá certo? Então você vai ver que na hora que você for utilizar a plataforma e for fazendo os lançamentos de cada bloco, e vai gerar esse mapa visual que está aí, parecido com esse, tá certo? Vai ficar mais ou menos dessa forma, né? Então a finalidade do Canvas, qual que é? Após representar as ideias nos 9 blocos, temos a conceitualização do negócio. Então, agora sim, o seu negócio, em termos assim de organização, ele avançou. Quer dizer, né? Então, está dizendo aí, olha, temos a conceitualização do negócio, ou seja, a forma como ele irá operar e gerar valor ao mercado, definindo seus principais fluxos e processos, permitindo, assim, uma análise, né, e visualização do modelo de negócio, né, em prol do mercado. O que acontece na realidade, pessoal? Aquele pré-projeto que vocês me enviaram, agora ele vai ser materializado dentro desse mapa aqui, ó, que é o Canvas, tá certo? Então aí vocês vão trabalhar dessa forma aí para que isso aconteça. Aqui tem um modelo, né, é um modelo impresso, que é usado pelo Sebrae, na realidade é o mesmo, né? Você pode fazer em forma de papel. Agora, se você quiser, você já pode entrar direto no site. Eu vou estar passando aqui o endereço para vocês. Olha, é esse aí, olha. Se não quiser usar papel, né? Porque o papel vai servir como um rascunho, né? Assim, para você escrever e conversar com o seu colega. É esse modelo que eu apresentei aqui atrás, ó. Vou estar deixando ele para download também, tá? Se quiser imprimir. Agora, se quiser entrar direto nesse endereço aí, eu vou deixar também uma videoaula para você assistir,
para que vocês tirem dúvidas, né? Porque essa videoaula, ela ensina como preencher, né? Na realidade, eu já fiz uma prévia aqui para vocês. Mas se tiver alguma dúvida, vocês podem assistir essa videoaula no YouTube. Ela é uma aula pequena, é uma aula rápida, né? Mas a plataforma do Sebrae para desenvolvimento do Canvas, ela é bastante interativa. Então, como você já sabe, né, que ela vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, olha. Então, vai ser muito tranquilo o preenchimento. Gente, vocês entenderam tudo que eu falei? Sim ou não? Me dá um feedback aí. Ninguém falou nada, todo mundo ouvindo aí. Vou deixar esses links aí onde? Eu vou enviar para o e-mail de vocês. Ah, sim. E vai ficar também no nosso portal lá, tá? Ah, vai ter lá? Vai ficar tudo lá. Eu não recebo os e-mails. Como é que é? É que eu nunca recebo os e-mails. É verdade? Coloca para mim seu e-mail no grupo, eu vou conferir, porque o e-mail que vai é aquele que está cadastrado lá no Siga. Agora, eu não sei o que está acontecendo. Às vezes deu algum problema. E escreve para mim depois aí no grupo, tá bom? O e-mail, e aí eu vou fazer uma checagem lá para ver o que está acontecendo, tá bom? Tá bom, vou colocar. Obrigada, prof. Ô, gente, olha aqui, outra coisa. Deixa eu falar um negócio com vocês. Esse Canvas aí, vocês não precisam ficar correndo para fazer ele não, tá certo? Porque, olha bem, ele vai valer ponto, tá certo? Eu vou pontuar ele na terceira etapa, tá bom? Por que eu estou dando esse tempo para vocês? Porque nós temos os outros trabalhos para serem feitos, tá certo? Que vale para a segunda etapa, que são esses aí, olha. Então, eu já deixei disponível para vocês lá no portal. Você vai procurar lá bimestre 2, está escrito lá, ó, BIM 2, né, que é bimestre 2. Você vai abrir, né? Essa etapa, ela fecha dia 15/7, tá bom? E aí, vocês vão ter lá, a primeira atividade aí vocês já fizeram, tá certo? Ela não valeu ponto, não, porque ela vai ser utilizada para a gente estruturar o Canvas. Então, a primeira atividade, que é a número 1, né, que foi o pré-projeto, eu não pontuei porque eu vou pontuar o Canvas, né? Então, mas eu vou pontuar a atividade 2 aí, que é o estudo de caso. O que é o estudo de caso? Você vai entrar lá, tem um roteiro, você vai acessar um catálogo que tem ideias inovadoras, né? Ideias de sucesso. Você fazer esse trabalho aí vai ser muito interessante, que vai ajudar você também em termos de criatividade. Tem algumas experiências bacanas lá, de pessoas que empreenderam e deram certo, entendeu? É o que vocês estão fazendo. E aí é chamado de estudo de caso. É a atividade 2. A atividade 3 e 4, teoria geral da administração. Aí já é mais voltada à questão das empresas. É interessante você conhecer, assim como o empreendedorismo evoluiu ao longo do tempo, né? A administração também, que é uma área, né, voltada à maior parte de gestão de empresas, então a administração também evoluiu. E ela teve também uma linha histórica. Mas aí eu vou pedir para vocês preencher, né? Tem um quadro que você vai preencher e você vai acessar, não é isso? E tem um roteiro lá explicando como que você vai fazer esse trabalho. Nesse caso aí, eu vou dar 10 pontos para vocês. Então, o que, que vai acontecer? Atividade 2 vale 5 pontos. E atividade 3 e 4, que está dentro do mesmo roteiro, vale 10 pontos. É como se fosse, né, 5 pontos para cada, né? É 2, 3 e 4, 5 pontos cada, total 15. E aí, essas atividades aí, esses trabalhos, de preferência, pessoal, até dia 15, tá bom? Para me corrigir. Agora, o Canvas, vocês podem fazer também. Eu já estou, né, já liberando. Vou passar para vocês o acesso aí pelo link, né, do endereço que está aí da plataforma do Sebrae. Mas só que aí você pode entregar depois. Já não precisa ser no dia 15. Pode ser depois do dia 15. De repente, até o final do mês,
já valendo já para a terceira etapa. Tá bom? Estamos conversados, tá tudo certo? Não, professor, mas só pode fazer um projeto só? Como é que é? Só pode fazer um projeto só de negócio? Para a nossa disciplina aqui é um só, né? Por que você está perguntando isso? Você está querendo fazer Não, mais? é por causa que você foi explicar direitinho. Agora eu olhei, não, deu vontade de fazer uma loja para... Eu estou fazendo um trabalho com anúncios, que eu achei interessante. Mas também é uma necessidade que tem loja com tamanho para pessoas mais altas, né? Entendi. E, Olha, e eu, por exemplo, enfrento muito essa necessidade e eu achei que ia ser muito legal fazer um projeto desse. você está fazendo junto com algum colega ou sozinho? Não, estou fazendo com um colega. Entendi. E essa ideia que você teve aí é uma segunda ideia, no caso. Seria. Pois é. Veja bem, para o nosso curso aqui, para fins da disciplina, é, é só um projeto mesmo. Agora, é claro, né, que a partir do momento que você está aprendendo, você vai aprender um punhado de ferramentas e essas metodologias todas que eu estou tratando com vocês aqui, isso vai acontecer mesmo, né? Eu já tenho experiência aqui de alguns alunos que, inclusive alunos meus de semestre passado, do ano retrasado, por exemplo, que ele acabou criando uma empresa para ele, de verdade. Eu tenho um aluno aqui do Metalurgia, né, do noturno, que ele acabou, ele fez o projeto para a questão do curso dele, terminou o curso de Metalurgia e ele abriu uma empresa de manutenção de som ambiente, né, caixa de som, montagem de palco, essas coisas. Né, é uma empresa de sonorização ambiente. E ele era um aluno da metalurgia, quer dizer, o que ele fez? Ele ficou empolgado com a coisa, né? E ficou assim, muito assim, querendo, né, realmente empreender, e ele acabou criando uma empresa, CNPJ, tudo bonitinho, conforme manda, né, o figurino. Então, assim, no seu caso aí, vou repetir, né? Para fins do curso, é um projeto só. Mas se você quiser fazer um outro projeto paralelo, tiver tempo para isso, fica à vontade. Se depois você quiser apresentar o seu também, lá no finalzinho, né? Você vai apresentar um só valendo para o curso, mas se quiser apresentar o outro para a gente ficar conhecendo, a gente fica à vontade também. A gente abre um espaço lá na apresentação final lá. Porque todos esses projetos vão ser apresentados no final do curso, tá certo? Nós vamos fazer tipo um seminário, né? Combinado? Sim, professor. Fechou, professor. Valeu. Então é isso aí, olha, eu agradeço vocês pela participação. É, observem esse planejamento aí desses trabalhos e depois que vocês aliviarem direitinho aí, porque esses trabalhos têm data marcada, né? Aí vocês vão começar a trabalhar o Canvas também. Se vocês derem conta de fazer tudo junto, não tem problema não. Continua trabalhando, porque esse do Canvas é em grupo, né? Faz parte do projeto. E os outros são individuais, tá bom? Então eu vou encerrar agora. Eu vou agradecer vocês novamente pela participação. Um abraço aí. E a nota da prova eu vou ver se eu consigo divulgar até esse finalzinho de semana aí, tá bom? Aí eu coloco lá no sistema. Beleza, prof. Obrigada. Boa tarde. Bom final de Um semana. abraço. Tchau para você.